Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula aqui no Educa Recife, né? A gente voltando do feriado aí, espero que vocês tenham aproveitado nesse momento. E para começar aqui a nossa terça, que tá com cara de segunda, a gente vai, não é não, Billy? A gente vai aqui começar com a aula de matemática para os sextos anos. E essa aula daqui, a gente vai dar um pouquinho mais de intensidade a um conteúdo que a gente já viu em uma outra aula, tá? Que a gente falou sobre ampliação e redução. A gente vai pegar o gancho de uma aula que a gente teve sobre isso, mas hoje a gente vai começar a perceber outras coisas em relação a essa ideia de ampliação e redução. A gente vai começar a colocar as comparações entre as medidas. Então, já fica ligado, já corre para pegar o material para a gente dar os avisos iniciais e começar a aula com as suas anotações, tá certo? Mais uma vez, colegas, professores, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula, tá bom? Como a gente fala toda vez aqui no comecinho da aula, a gente tem o aplicativo do Educa Recife que possibilita a interação ao vivo, né? No momento da nossa aula, você consegue acessar e conversar aqui com a gente, colocando suas dúvidas, colocando seus comentários e dizendo de qual escola você é, que é bem importante para a gente identificar. Para isso, eu preciso de ajuda. Quem está me ajudando hoje aqui é o professor Pedro. Vou passar para ele rapidinho aqui a palavra, para ele comentar um pouquinho sobre o aplicativo, como que você faz para acessar e dar as considerações iniciais dele, tá bom? Diga lá, professor. Fala, galerinha. Muito bom dia. Pessoal, está chegando aqui aos poucos, né? De volta do feriado, como a Briane falou. E como ela falou, vocês sabem que o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, né? E para você interagir aqui com a gente, para você conversar conosco aqui através do chat, existe um aplicativo, tá? Que você pode estar fazendo o download. Billy vai colocar aí os 2 QR Codes, certo? Então, se você ainda não tem esse aplicativo baixado aí no seu dispositivo, você vai pegar a câmera do seu dispositivo, vai colocar no QR Code do sistema operacional do seu telefone, tá? E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, seja ela Android ou iOS. E aí você vai fazer o download e logo após vai pedir o login e a senha, certo? O login é a sua matrícula, né? Os dígitos da sua matrícula, e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá joia? O Igor já está presente aqui na sala, já nos deu bom dia, professor e professora. Então, vão continuando entrando aí, vão participando da aula. É uma aula muito massa, onde você pode ver várias situações do dia a dia referente ao que Briane vai trazer aqui para a gente hoje, tá bom? Então, participa aí, fala com a gente aqui no chat, que eu vou estar de olho, e eu vou voltar agora para a professora Briane. É isso, né, gente? A gente espera vocês, espera que vocês aí consigam acessar o aplicativo e conversar um pouquinho com a gente durante a aula. Vocês já perceberam que a dinâmica muda completamente com a participação de vocês, e é isso que a gente quer, tá bom? Então, né, a gente tem que ter aqui, além dessa conectividade, a acessibilidade através disso. Quem hoje traduz com a gente, né, para a língua brasileira de sinais a nossa aula é o Plínio. Seja bem-vindo mais uma vez, está aqui para ajudar, tá bom? E daí, a gente tem a nossa aula no formato digital, que tem a possibilidade de você assistir essa aula nesse momento ao vivo pela TV, mas depois a gente pode assistir pelo computador ou pelo celular, né, gente? Dentro do próprio aplicativo vai te direcionar lá, tem uma caixinha que te direciona para o canal. E aí a gente já tem atualização, viu? Toda semana aqui a gente está trazendo atualização, 8,44, mas já está mais do que isso. Eu atualizei antes de ontem e já está bem mais do que isso hoje. Eu acho que no feriado a galera conseguiu fazer um montão de inscrição aí, tá bom? Bom, né? O material que a gente vai se embasar para essa aula é o material de estudo da semana 35, então você pode acessar também pelo aplicativo, fazer o download desse material e resolver os exercícios, tá, gente? É importante que você também leve as dúvidas para o seu professor, porque aqui a gente tem que trabalhar em conjunto, tá bom? Então vamos lá, né? Pedir para vocês pegarem no comecinho da aula os materiais para começar a fazer as anotações, e a gente vai começar relembrando a aula que a gente teve sobre esse comecinho aí de ampliação e redução. A pergunta que eu fiz na aula foi se você tem o hábito de tirar fotos, né? Hoje em dia,
com o uso das redes sociais, a gente tem esse hábito quase que corriqueiramente, né? Diariamente, a gente faz registro de alguma situação, seja nossa, seja de uma outra situação, ou até mesmo recebendo dos colegas, né, dos parentes, no WhatsApp, em outras redes sociais, inclusive redes sociais que só trabalham com essa ideia da fotografia, né, de você registrar alguma coisa e colocar um texto e passar uma informação. E vocês que hoje estão utilizando aí, comecem a utilizar a rede social com essa consciência, né? É massa a gente se divertir um pouquinho, a gente fica lá, mas perder muito tempo também não é legal. Então já aproveito aqui esse momento para dar uma dica aí, tanto para as crianças quanto para os pais, verificar essa questão da rede social, tá bom? Mas voltando para o assunto da nossa aula, que é sobre registrar o momento, sobre tirar as fotos, né? A gente tem aí as possibilidades nos celulares que tiram as fotos, tanto com a câmera de trás do telefone, quanto com a câmera frontal, né? Com a câmera normal e com a câmera frontal. E aí a gente começa a perceber esse registro, dependendo da situação, eu já mudo o ponto de vista, eu me aproximo ou eu me afasto um pouco mais do que eu quero registrar. Ou até mesmo no momento que a gente vai registrar uma selfie, a gente estica o braço, né? E fica um pouco mais distante, dependendo da quantidade de pessoas ou de informações que a gente quer captar naquele momento. Será que essa noção de estar perto, de estar longe, faz alguma diferença na hora da minha fotografia? Já vai registrando aí no chat, tá certo? Eu trouxe aqui, hoje sem musiquinha, Billy, eu trouxe aqui duas situações que a gente apresentou na aula inicial, né, na aula que falava sobre esse primeiro momento, em que a gente está fazendo aí a movimentação com algumas fotos, né? Trouxe a tela de um tablet ou de um computador, dependendo do que seja, e trouxe a tela de um celular ali, também pode ser de um tablet, só que você percebe que eu estou tentando fazer essas imagens ficarem grandes ou pequenas diante de algumas situações. Eu vou deixar essa imagem aí nesse momento, o Billy me ajuda deixando grandona, para vocês começarem a perceber as diferenças ou proximidades entre essas maneiras de ampliar e reduzir. Já vou deixar ali no chat para que vocês comentem um pouquinho e já já a gente volta para ver se tem algum comentário sobre, e também o professor Pedro falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Acho que já deu um tempinho aí para vocês perceberem a relação entre essas ampliações e reduções que estão sendo feitas aí, né? Então, ó, nesse momento, eu falando agora sobre fotografia, nesse momento eu estou apresentando para vocês uma situação em que uma fotografia dessa moça está sendo registrada e a gente pode ter duas situações com essa fotografia. Ela pode ter pedacinhos de papéis, né, a impressão dessa fotografia sendo feita, logicamente, e também ela pode estar fazendo uma campanha publicitária, por exemplo. E aí a gente teve a ampliação dessa foto, né? Então, em um momento a gente teve a redução, em outro momento a gente teve a ampliação. Só que a gente começa a perceber que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Ter o registro de alguma coisa e fazer esse registro aparecer menor do que ele de fato é. Ou fazer ele aparecer maior do que ele de fato é, né? Se a gente tirar a foto de uma moça e colocar no outdoor, a intenção daquele outdoor é que essa moça seja vista. Então, se ela sair do mesmo tamanho que ela está na foto, a visualização dela não vai ficar tão legal assim. Assim como se a gente quiser retratar essa mesma moça numa fotografia para guardar em casa, ia ser um banner, né? Para ficar do tamanho da pessoa. Então, a gente começa a perceber que essa necessidade de ampliar ou de reduzir vem de acordo com a conveniência. E existem alguns elementos que precisam ser respeitados para que essa ampliação e essa redução seja bem feita, tá certo? Quando a gente fala sobre ampliação, perceba aí que eu tenho 3 carrinhos e eles estão aumentando de tamanho. Só que se a gente perceber direitinho, eles estão aumentando de tamanho, mantendo algumas características entre todos os carrinhos, né? A gente tem aí carrinhos em tese que parecem a mesma figura, mas o tamanho dessas figuras está alterando. Porém, os outros elementos, os vidros, as rodas, até a abertura, né, o fecho ali da abertura do carro, a gente tem aí algumas modificações para comentar, tá certo? O mesmo acontece na redução. A gente tem uma figura grande e vai diminuindo essa figura de tamanho e daí a gente começa a perceber que sim, o tamanho está sendo alterado, mas alguns elementos estão permanecendo os mesmos, né?
E aí eu vou trazer agora quais são os comentários, se tiveram, e se não, o professor Pedro traz as considerações dele sobre esse primeiro momento, né? Quais são as principais diferenças que a gente nota nessa relação de ampliação e redução diante desse contexto, diante dessa comparação aqui? Vou chamar o professor Pedro para ele dizer um pouquinho como é que está ali no chat e fazer as considerações dele. Diga lá, professor. Bom, pessoal, como o Briane falou, primeiro aquela questão lá da fotografia, né? Onde ela disse que em relação a selfie, principalmente, quando a gente vai tirar uma foto, a gente precisa esticar o braço ou não, para a gente mostrar, né, o que está atrás da gente. Se a gente quer mostrar uma paisagem, se tiver mais pessoas, né, para a gente mostrar, a gente precisa esticar o braço, a gente precisa ir mais para frente, né, quando a quantidade de pessoas é maior ainda, a gente precisa ir lá para frente e esticar o braço para que pegue todas as pessoas na hora de tirar uma selfie, por exemplo, certo? E algo bastante importante relacionado a essa questão de selfie, principalmente, é que em alguns aparelhos celulares, quando a gente tira uma foto, certo? Principalmente, né, com a selfie, quando a gente tira a selfie, essa foto ela aparece invertida. Você já observou isso, Briane? Já. Quando a gente tira a foto, ela aparece invertida. Então a gente tem que inverter também essa foto para que ela fique normal, né? Para que ela fique do mesmo jeito que a gente fosse tirar uma foto se fosse pela câmera traseira, certo? Em relação ao que ela falou aí, em relação a essas duas imagens que ela colocou e que ela estava ampliando, né, uma das imagens e reduzindo a outra das imagens, né? Não, naquela que você colocou o chatzinho. Aí, você pode notar que nessa foto, nessa imagem que ela coloca aí logo no centro, né, que aparece aí o computador, você pode notar que o mouse, ele vai pegando na imagem, né, que tem lá Aprendendo em Casa, e ela pega na diagonal, nas duas diagonais ela pega, depois ela coloca e ela estica as imagens, né? E ela vai falar também, Briane vai falar também, espero que fale, né? Em relação a essa questão aí sobre a ampliação e a redução quando ela não acontece de forma proporcional, tá? Na outra imagem lá, quando ela fala quando ela está ampliando e reduzindo, né? O próprio emoji dela lá que está sorrindo, certo? Então, isso aí são ampliações e reduções que estão feitas através do computador. Mas você pode transformar essas ampliações e reduções através de formas reais, como foi o exemplo que ela falou em relação ao outdoor e à fotografia da pessoa, certo? A gente pode encontrar também um exemplo bastante claro em relação a isso, é quando a gente faz a comparação, né, das pessoas que a gente vê em relação à nossa mão, por exemplo, né? Não só pessoas, mas como carro, como prédios e por aí vai. A gente vê que quando um prédio está bastante longe, a gente consegue comparar ele apenas com a mão. Faz com a mão assim, ó, dá o tamanho. Por exemplo, estou fazendo com a mão assim, ó, deu o tamanho de Briane. Mas eu já sou pequena. Mas não é tão difícil, né? Não é tão difícil de fazer isso. Mas são essas relações que a gente encontra em relação à ampliação e redução. Então você pode ver um carro bem longe, bem pequenininho, conforme ele vai se aproximando em relação à sua visão, ele vai aumentando de tamanho, né? Mas na realidade aquilo ali era o mesmo tamanho, ele está só se aproximando, né? Para que você tenha a noção do tamanho real daquele carro, por exemplo. Então eu vou passar a palavra agora para a Briane e ela vai dar continuação ao assunto de ampliação e redução, trazendo algumas novidades para vocês. Bom, gente, como tem dizendo aqui, ó, em uma outra aula, a gente já viu como realizar ampliação e redução utilizando a malha quadriculada, né? Desde pequenininho, vocês devem ter sido aí inseridos nesse meio de usar a malha quadriculada e perceber quais são os detalhes que estavam em cada quadradinho, tentar fazer uma ampliação, uma réplica daquela ali imagem de acordo com o tamanho, né? Então, de repente, para deixar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aqui a gente trouxe os dois exemplos, trabalhando com essa ideia de como que a redução ou a ampliação foi feita de acordo com essa malha quadriculada aí. Ó. A gente tem um retângulo com dimensões do comprimento, né, da base com 6 e da altura com 8. E aí, quando a gente faz a redução, a gente tem 3 como nova base e tem 4 como nova altura. Se a gente começa a comparar essas medidas, houve aí a divisão
dos dois valores por 2, né? Então, a gente já começa a perceber que existe um determinado padrão a se seguir para que essa redução aí aconteça. As medidas que a gente tinha inicialmente foram divididas todas por 2 para a gente obter a nova figura que é proporcional, como o professor Pedro falou, e aí a gente está fazendo essa redução, mantendo as características iniciais que aquela figura teve, tá certo? A mesma ideia aqui com uma ampliação, ó, trouxe agora uma ideia de um pequenininho que ficou grande, né? Então, a gente tem ali um triângulo que vocês vão ver mais na frente, né? Muito frequente na nossa rotina matemática, que é um triângulo pitagórico, que a gente vai chamar, 3, 4 e 5, um triângulo retângulo. E aí, a multiplicação por 2 fez com que a gente obtivesse um triângulo proporcional também. Aí, a gente teve, ó, o 4 virou o 8 vezes 2, o 3 virou 6 vezes 2 e o 5 virou 10 vezes 2 também. Então, mesmo que a gente não tivesse feito a multiplicação, mas a própria malha quadriculada já faz com que a gente identifique essa noção. Hoje a gente vai trazer essa relação entre o que a gente faz de maneira intuitiva, como a gente viu nas outras aulas. Ah, se aqui está 1, cada um desse vai virar 2. Então, beleza, a gente está dizendo que cada um vai virar 2 e agora a gente está dizendo que, olha, esse cada um vira 2 é a multiplicação de todas as dimensões por um valor específico, né? Por um valor fixo aí nesse caso, que foi o 2. Se cada um daquele vira 2, eu tenho 4 que vira 8. Se cada um daquele da base vira 2, eu tenho 3 que vira 6. E a gente tem ali o comprimento que é 5 que vai virar 10, tá certo? Então, só para a gente começar a perceber que o que a gente faz de maneira a duplicar ou a triplicar o tamanho, comparando a quantidade de quadradinhos, vai ser agora uma maneira da gente calcular, além dessa comparação, uma maneira através do cálculo, tá certo? Utilizando essa ideia de multiplicar ou dividir para ampliar ou reduzir, tá certo? E aí, professor Pedro, se eu tenho algum comentário até esse primeiro momento, tá vendo que eu já falei sobre proporcionalidade? Bom, o pessoal começou a falar aqui com a gente, né? A Andresa, o Matheus, o David, Igor também, certo? Nos deu bom dia. Igor está aqui desde o começo da aula, muito bom, Igor. Então, assim, essa relação que a Briane falou agora, mostrando os números, né? E relacionando a essa questão de dobro, triplo, metade, certo? A gente consegue fazer a ampliação e a redução dessas figuras. No primeiro momento ela mostrou em relação à malha quadriculada, mas a gente pode excluir essa malha quadriculada e começar a entender essa questão dos cálculos, certo? Se eu peguei um ladinho ali que mede 3 e quando eu fiz a ampliação mede 6, você precisa ter a ideia de que a gente fez o dobro. Então, nos outros lados também, precisamos fazer o dobro daquele valor inicial para que a gente continue com a mesma proporcionalidade, para que ele continue aumentando na mesma proporção. Se a gente não fizer isso, vai acontecer igualzinho àquela imagem que Briane mostrou lá do computador. A gente vai começar a esticar a imagem ou a achatar a imagem. E isso a gente vai ter aquela imagem, mas de forma distorcida, ou seja, não vai aumentar nem vai diminuir de forma proporcional, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente precisa que você entenda, tá? Para que quando a gente for fazer os cálculos em relação a outras imagens, certo? E até em relação a exercícios mesmos, você entenda, tá? Essa questão aí da proporção, tá bom? Então, lá no começo, por exemplo, de uma questão, de um exercício, já vai estar dizendo que aquela imagem ela foi ampliada ou reduzida corretamente. Então, você já sabe que aquela imagem está correta na ampliação ou na redução. E aí vai ser informado um lado que foi ampliado ou reduzido, e aí você vai pegar o lado correspondente e identificar qual é a relação que existe. Se foi o dobro, se aumentou 10 vezes mais, se diminuiu pela metade. E essa mesma relação que você encontrou, você vai fazer com todos os outros lados daquela imagem, certo? Então, essa é a relação de proporcionalidade que precisa estar gravado aí na sua mente, certo? Vou voltar aqui agora com Briane. O Igor disse que é da Escola Municipal Simões Barbosa. Olha tá? aí. Participando aqui da nossa aula hoje com a gente.
Vou passar a palavra para a Briana e ela vai dar continuidade ao assunto. Bom, gente, a gente falou sobre essa ideia de ampliar e reduzir. O professor Pedro acabou de chamar a atenção sobre aquelas imagens que eu estava ali fazendo ampliação e redução num dispositivo digital, né? Seja no computador, seja no celular. Em um determinado momento, a gente viu que existe uma ampliação de maneira a esticar somente a parte horizontal, né? E a parte vertical ficar pequenininha. E aí a gente começa a perceber que distorcemos a imagem. Então, vê, esse exemplo aqui traz, em tese, uma ideia de uma figura que poderia ter sido ampliada. Mas o que é que a gente começa a perceber? Apesar de eu ter a altura 2 quadradinhos, no comprimento eu tenho mais quadradinhos. Então, a gente já começa a perceber que a altura ficou a mesma e o comprimento está diferente. Algo de errado não está certo nessa imagem, né? Além disso, a gente começa a perceber que o ângulo que está embaixo, que está sinalizado ali, ele permanece o mesmo, né? A gente já conhece aqui os ângulos. Num quadradinho, a gente tem um ângulo de 90 graus. Já ali em cima, a gente tem um ângulo bem diferente que está sendo formado, né? Esse triângulo daí, ele está com um valor diferente. Na verdade, estava com uma abertura, né? Não está nem com número. Está com uma abertura diferente nas duas imagens. Então, a gente falou lá no carro, a gente falou nos exemplos anteriores que a gente precisa manter algumas características. E essas características, nesse caso aí, por exemplo, de uma figura que está usando da geometria, né, ângulos, lados, a gente tem que manter os mesmos ângulos. Então, vamos lá. Se a relação proporcional vai acontecer de maneira correta, como o professor Pedro falou, além de relacionar as medidas, a gente tem que manter as características daquela figura, tá certo? Então, o que a gente começa a perceber? Que esses exemplos aí não são nem redução nem ampliação do outro, né? Os ângulos não são congruentes, não possuem a mesma medida. Essa figura, inclusive, está na imagem que a gente utilizou lá na aula anterior da trilha 29. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser rever esse exemplo, a gente tem essa mesma figura comparando aí os ângulos na trilha da semana 29, tá certo? Então, a gente vai concluir o quê? No caso da ampliação e redução, a gente tem a primeira situação de que a ampliação, a gente utilizou a multiplicação dos valores da figura de todas as dimensões para achar os novos valores e o novo tamanho, né? Na redução, a gente dividiu esses valores. Então, a gente tinha aí os valores maiores, fizemos a divisão por 2 e obtivemos uma figura menorzinha, né? A gente conseguiu fazer a redução disso. Porém, apenas aumentar ou diminuir não faz a diferença se a gente não mantiver os ângulos, tá certo? Então, a gente precisa manter os ângulos que a gente tem aí, porque os tamanhos poderiam ser proporcionais, né? A multiplicação poderia acontecer, porém, a gente podia distorcer esses ângulos. E aí, a gente não teria figuras que são proporcionais, tá certo? A gente vai falar agora sobre figuras semelhantes. Quando a gente consegue fazer esse tipo de situação, ampliar, reduzir, mantendo os ângulos, a gente começa a achar figuras semelhantes. Aqui eu botei um exemplo relativamente simples de uma multiplicação e divisão por 2, mas a gente vai perceber que pode fazer isso de qualquer maneira, né? O professor Pedro colocou aí multiplicar por 10, multiplicar por 3, dividir por 5, então a gente tem várias situações em que a gente pode fazer isso. Desde que os ângulos sejam mantidos, a gente vai ter essa figura semelhante, tá certo? Professor Pedro, suas considerações até o primeiro momento aí das figuras semelhantes, que a gente começou a afunilar agora. É verdade, agora a gente começa a entender mais e compreender como é que se dá essas relações das ampliações e das reduções, certo? A gente vai obter figuras semelhantes, certo? E a questão da figura semelhante, Briane já falou ali, né, sobre a questão dos ângulos serem de mesma medida, né, são ângulos congruentes, tá? Então, quando a gente faz a ampliação ou redução de forma errada, né, não obtendo figuras semelhantes, a gente vai ter casos em que alguns ângulos eles vão estar diferentes, certo? Não pense que quando eu fizer a ampliação ou redução, quando eu esticar ou achatar uma imagem de forma errada, isso vai mudar todos os ângulos. Não, só vai mudar alguns. Então lembre-se, para ser imagem semelhante, todos os ângulos têm que ser de mesma medida, tá? Da figura que você ampliou
ou reduziu. Se tiver apenas um ângulo, tá, diferente, essa figura ela já não é semelhante, certo? Então grave isso aí na sua mente para ficar bem direitinho, tá bom? Então, em relação a essas figuras semelhantes que você vai encontrar, tá? Você vai poder fazer algumas relações entre elas, certo? Descobrir de quanto você aumentou ou de quanto você diminuiu para obter essa imagem que ela foi semelhante, certo? Então, o pessoal continua participando aqui, certo? Gustavo falou aqui com a gente da escola Alexandre Muniz de Oliveira. O pessoal está aqui assistindo, está chegando mais gente e eu vou voltar com o Briane agora. Estou gostando de ver mais escolas chegando, né? Escolas que a gente ainda não tinha ouvido até então. Sejam bem-vindos, pessoal, e comentem, fiquem à vontade, tá certo? Olha só, agora falando sobre a ideia de semelhança, preste atenção no que a gente vai fazer. O professor Pedro disse assim, olha, vai ter um momento em que a gente não precisa mais da malha quadriculada. A gente vai começar a comparar esses valores e perceber se a gente tem figuras semelhantes ou não. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Ó? Em relação a esses dois retângulos que estão aí, a gente tem medidas 9 e 12 e medidas 3 e 4. Botei facinho, né? Para você já perceber de cara. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a comparação dessas medidas, tá? Como a gente está fazendo de lá para cá, a gente vai fazer a comparação da medida nova com a medida antiga, para a gente perceber se todos os valores foram mantidos, né? A ideia aqui é que a redução está sendo feita, uma vez que eu tenho medida 12 no primeiro desenho e a medida 4 no segundo desenho. Então, a gente vai fazer a comparação do 4, que seria a medida nova, com o 12, que é a medida original. E aí, a gente vai fazer aquela ideia, lembra que a gente já estudou fração? Lembra que a gente já estudou essa ideia da gente simplificar a fração? Então, a gente tem ali, ó, 4 e 12, que dá para dividir os dois números por 4. Simplificando, a gente vai ter ali 1/3, certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com uma outra medida, ó, o 9 e o 3, né? A gente vai fazer a comparação agora para ver se a gente acha a mesma fração, tá certo? E aí, ó, 3 sobre 9, medida nova com medida antiga, a gente vai ter a mesma ideia, simplificando inclusive pelo mesmo número, né, que deu 3. E a gente encontra as duas frações ali sendo 1/3. Uma vez que a gente começa a comparar esses valores e acha a mesma fração, a gente achou a razão de semelhança e essa razão de semelhança ela é idêntica. Daí a gente consegue agora dizer que essas figuras são sim semelhantes, que a gente achou a proporção entre essas figuras e houve uma redução de 1/3 da medida inicial para a medida nova, tá? Então, acredito que de acordo com as explicações que a gente veio dando até agora, você percebeu essa relação entre as medidas e agora a gente está formalizando o jeito matemático, né, de resolver esse cálculo, tá bom? Então, ó, para que as figuras sejam semelhantes, as razões de semelhança devem ser as mesmas. A gente fez a comparação das medidas e verificamos que deu 1/3 para os dois, tá certo? E aí, professor, para a gente finalizar a nossa aula, agora a gente já começou a falar sobre números, colocando essa comparação entre as medidas. E aí, Vitória, para você também. E daí a gente já começou a fazer a comparação entre esses números. E aí a gente começa agora a trabalhar com não só a parte visual, né? Mas também com a parte de comparar essas medidas e discutir essa razão de semelhança. Diga lá, professor Pedro. Bom, vocês aprenderam aí uma palavrinha nova, né? Razão de semelhança. Então, toda vez que você encontrar, certo? Duas figuras ou dois polígonos, tá? Que tenham a mesma razão de semelhança, essas figuras, elas são figuras semelhantes, certo? Então, Briane já mostrou para você aí como é que encontra essa razão de semelhança, certo? Pode notar que ela fez um exemplo aí. Ela fez um exemplo com um retângulo. Então, no retângulo, você pode notar que os lados opostos, eles são de mesma medida, certo? Então, não precisou ela fazer a razão de semelhança nem com o outro 12, nem com o outro 9. Mas se fosse aí um triângulo com 3 medidas, né, diferentes, ela precisaria fazer a razão de semelhança com o terceiro lado também. E é o que você pode fazer com aquele triângulo que ela mostrou lá no começo da aula, né? Aquele triângulo que ela colocou 3 lados, né, certo? E fez a ampliação desses lados
com o dobro. Então, você pode fazer aí a relação e encontrar a razão de semelhança, tá? Desse triângulo e verificar que eles são semelhantes, certo? Então, já estourou nosso tempo. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse primeiro momento tenha sido tranquilo para vocês entenderem. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Já agradeço ao Plínio, ao professor Pedro, à produção e ao professor de História, Luciano, que está ali esperando para entrar na nossa aula, tá bom? Um cheiro para vocês. A gente se vê na próxima aula. Até mais.